Então, pessoal, vamos aqui à aula 2, né, de razão e proporção. A gente já falou na aula anterior. Se você não viu, vou deixar o card aqui para você ver a aula sobre razão e proporção. E nessa aula de agora, a gente só vai resolver algumas questões, certo? Sobre razão e proporção, né? Vamos dar uma continuidade aqui. A gente já viu. Primeira questão. Qual o antecedente de uma razão igual a 3/4, cujo consequente é 20? Se você não viu na aula anterior, eu falei sobre o que é o antecedente e o consequente de uma razão. Então, aqui a gente tem o conceito de razão, por exemplo, que eu posso representar na forma de fração, assim, A está para B, ou X está para Y, certo? Onde o meu numerador é o antecedente e o denominador é o consequente. Eu vou utilizar para essa questão aqui, x está para y. Ele disse o seguinte, o consequente é 20. O que é que significa isso, prof? Que eu vou ter aqui o valor x, e eu já sei que o consequente, ou seja, aqui no meu caso, o y é 20. Então, o denominador é 20. Então, x está para 20, assim como, certo? 3 está para 4. Como é que a gente faz agora? Produto dos meios, né? É igual ao produto dos extremos. Professora, a ordem, se eu começar a fazer assim, 3 vezes 20, colocar do lado de cá, e x e 4 do outro lado, tem algum problema? Não, não tem problema não. Só que como a gente quer isolar o x, então vamos facilitar a nossa vida, tá? Então a gente coloca aqui o x primeiro. Então a gente vai ter que 4x é igual a 3 vezes 20. 3 vezes 20 dá quanto? 60. Muito bem, já estou colocando o valor direto, tá? O 4 está fazendo a operação de multiplicação, ele passa fazendo a operação inversa. Então, x é igual a 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 vai dar quanto? 6 dividido por 4 é 1, sobram 2. Vamos ter aqui como resultado 15. Então, o resultado para essa questão é x igual a 15. Bem tranquilo, né? Vamos ver aqui a próxima questão. Também simples, a partir do conceito de razão. Juliana tem 35 anos e sua filha mais velha, Mariana, tem 12 anos. Qual a razão entre as idades de Mariana e Juliana? É importante aqui a gente ter o quê? Uma relação, uma certa ordem. Então, primeiro eu estou dizendo aqui Mariana, depois eu digo aqui, ó, Juliana. Então, eu vou dizer que eu quero a razão, né? Então, M para J. Então, quem é M? 12. Quem é J? 35. Posso simplificar? A gente vai ver que não vai ter nenhum valor possível para simplificar aqui, né? 12 por 2, por 3, por 4, por 6, né? E por 12. 35 por 5, 7, né? Então, não dá. Parou aqui, tá? Essa é a resposta da segunda questão. São questões rápidas, que é para a gente entender o conceito, tá? Do tema trabalhado, né? Razão e proporção. É sempre bom você pegar uma quantidade de questões aqui. Eu coloquei 5 questões apenas, né? E aí a gente vai subindo o nível de dificuldade, mas é bom você pegar uma relação um pouquinho maior de questões, certo? Para resolver. Terceira questão. O triplo do consequente de uma razão igual a 2/3 é igual a 18. Qual é o antecedente? Gente, de novo, antecedente, consequente. A gente sabe aqui, ó, que x está para y. O x eu vou chamar de antecedente, certo? Antecedente. E o y aqui eu chamo de consequente. Quem gosta de matemática clássica, né, resolução de questões, vai achar esses termos, tá? Tem banca de concurso que adora esses termos aqui. Né? E pode cair também nas provinhas externas, né? TE e F, para a gente entender, só para questão de conhecimento aqui. Então, ele diz o seguinte, o triplo do consequente. Então, quem é o consequente aqui? O y. Ele diz que o triplo de y é igual a 18. Então, quem é y? Que número que eu multiplico por
3 que dá 18. De cara, a gente já sabe que y é 6. Então, como é que a gente monta essa razão, essa igualdade, né? Essa proporção? Eu vou ter o seguinte, que x está para 6, ó, presta atenção, assim como 2 está para 3. Entenderam como é que a gente montou? Eu parti dessa informação aqui, ó, ao conceito de consequência, a gente relembrou aqui do lado, certo? Vou até marcar aqui essa informação. Foi interpretação do enunciado, ok? A gente achou que o denominador é 6 e voltamos aqui para resolver a proporção. Então, de novo, uma igualdade de frações multiplica o meio pelos extremos. Então, a gente vai ter que 3x, certo? 3x vai ser igual a quem? 2 vezes 6, tá? 2 vezes 6, 12. Que número que eu multiplico por 3, que dá 12, é a mesma coisa que dividir 12 por 3, né? Então, x igual a 4. Tranquilo, né? Para quem estava na dúvida, dá uma pausa, escuta de novo, vê de novo, tenta fazer, tá certo? Vamos lá para a próxima. Essa questão 4 aqui é uma questão um pouquinho mais elaborada. E a gente vai precisar um pouquinho de atenção. Então, a gente tem o seguinte. Um pai resolve dividir uma quantia de R$ 900. Gente, isso aqui são questões clássicas, tá? Da matemática. Para quem está estudando para as provinhas externas, né? TE e F, né? Caso escolas técnicas. E para quem estuda para concurso. Isso aqui é matemática básica, tá? De concurso. Um pai resolve dividir uma quantia de R$ 900 para seus 2 filhos. Essa é a primeira informação. Eu vou dizer aqui que eu tenho um filho X, tá? Que tem 14 anos, e que ele tem um filho Y, que tem 16 anos. Então, vamos voltar aqui, que eu já me atropelei, né? Já fui para a explicação. Vamos ler. Ele tem R$ 900 para dividir entre seus 2 filhos de 14 anos e 16 anos em quantias diretamente proporcionais, tá certo? Esse termo a gente utiliza muito quando a gente está trabalhando regrinha de 3, tá? Essa questão não é de regra de 3, mas a gente utiliza muito. Diretamente proporcionais às suas idades. Quantos reais cada um dos filhos irá receber? Então, vamos lá. Ele vai dividir o valor X e o valor Y, que vai dar R$ 900, né? Para os 2 filhos. Então, a primeira informação que ele me dá aqui, que eu digo que X reais mais Y reais é igual a R$ 900. Concorda comigo? Isso aqui é uma verdade que ele dá aqui na questão. Outra informação que ele diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, assim, as idades. Então, a idade X, o valor que eles vão receber é diretamente proporcionais, né? Então, o valor X está para o valor Y, assim como a idade, né? 14 e 16, certo? Então, essa é a relação de proporcionalidade. Existe uma propriedade, né, em proporção, que a gente utiliza o seguinte, que a soma dos valores, ou seja, x mais y, é proporcional a um dos 2 valores, eu poderia colocar um e depois colocar o outro, assim como a soma dos outros valores, 14 mais 16, está para, qual foi o que eu usei? Eu não usei o de cima, então eu vou usar aqui o 14. E a gente resolve. Por quê, prof? Porque a gente tem ali a informação que x mais y é 900. Então, 900 está para x, assim como 14 mais 16, 30, está para 14, certo? Cuidado, cuidado, para não cortar, né? A gente tem mania de, professora, pode cortar tudo. Não pode. E pegar aqui esse 14 e querer simplificar com o denominador. Não pode. Eu só posso simplificar quando é multiplicação. Na adição, eu tenho que adicionar normal, tá? Não posso cortar, não. E aqui, continuando, a gente tem que 900 está para x, assim como 30 está para 14. Então, aqui eu vou ter o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, resolvendo aqui embaixo, a gente vai ter que 30x é igual a 900 vezes 14. Poderia multiplicar aqui já direto, só que a gente não precisa perder tanto tempo
fazendo essa multiplicação. Por quê? O 30 ele está multiplicando, ele vai passar fazendo a operação inversa, então ele vai passar dividindo. Agora sim, eu posso simplificar 900 por 30. Se eu simplificar 900 por 30, facilita aqui minha vida, né? Ou, dividindo aqui por 10, 90 dividido por 3. 90 dividido por 3 é 30. Então, como é que fica agora, prof? Vou repetir aqui do lado, certo? Repetir aqui do lado, eu vou ter x é igual a 90 vezes 14 dividido por 3, que vai ser igual a quem? 90 dividido por 3 vai ser 30 vezes 14. Fazendo a multiplicação, a gente vai ter aqui que 30 vezes 14, 3 vezes 4, 12, né? 3 vezes 1, 3 com 1, 4. E o 0 aqui, 420. Gente, vou colocar essa informação aqui do lado, para a gente entender o seguinte. Se um dos valores é 420, eu posso fazer a mesma relação de proporção para achar, no caso, o valor do y. Só que eu tenho o seguinte, x mais y é igual a 900. Então, eu vou ter 420 mais y igual a 900. Y vai ser igual a 480. Perceba o seguinte, que é importante para a gente não se confundir nesse tipo de questão e até mesmo entender o gabarito da questão, certo? Ele dá duas informações importantes, que é a idade. Ele disse que os valores que cada um vai receber é diretamente proporcional à idade deles, certo? A gente percebe que de 14 para 16, eu ando 2 unidades, concorda comigo? Não é algo muito distante, certo? Então, os valores que cada um vai receber também não vai ser muito distante, tá bom? Eu não poderia dizer que um vai receber 300 e pouco nesse problema, tá, gente? Preste atenção. Um vai receber R$300 e o outro vai receber R$400. Por quê? A diferença aqui, ó, de um para o outro é apenas 2 unidades, ok? 2 unidades. Então, essa relação também relacionado ao problema ao dinheiro, também não é distante, tá bom? Então, o gabarito é que um recebeu o valor de 420 e o outro valor de 480, ok? E aí, vamos para a última questão, certo? De novo, essa questão é uma questão que a gente pode dar uma pausa, a gente pode ler, reler, ver aqui o passo a passo, tá certo? Para a gente compreender. Essa outra questão aqui, ela é também relacionada a esse tópico. O que é que a gente percebe aqui? Vamos lá. Calcular dois números cuja soma seja 54 e estejam entre si como o 2 está para 7. Então, eu tenho aqui dois números. Eu vou ter que dizer aqui que é o número x, certo? Vou chamar de x aqui e vou chamar de y. E ele diz o seguinte, que estão entre si, assim como o 2 está para 7. Então, aqui, ó. Essa é a relação de proporção, tá certo? Que ele dá. Só que a primeira informação aqui, que ele diz o seguinte, que a soma desses números, ou seja, x mais y, é igual a 54. O que é que a gente faz, prof? A gente usa a mesma propriedade que a gente utilizou acima. Ou seja, colocando aqui embaixo, a gente tem espaço, x mais y, vou pegar o valor de cima, x, assim como 2 mais 7, né? 2 mais 7. E aqui eu vou ter o quê? O 2, né? Peguei o valor de cima. E daí a gente resolve, pessoal. Resolve como? Substituindo valores, né? Presta atenção. Que valores, professora? X e Y. Então, x mais y é 54, certo? Está para x. Não sei quem é x ainda. 2 mais 7, 9, que é 2. Professora, 9 dividido por 2, 4,5. Já posso colocar? Não. A gente vai utilizar aqui, ó, a proporção, tá certo? Facilita a nossa vida. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, a gente vai ter aqui que 9x é igual a 54 vezes 2. X é igual a 54 vezes 2,
dividido por 9. Professora, eu saí multiplicando tudo. Tem problema? Não. Tá? Não tem problema. X vai ser igual a quem? Eu posso simplificar 54 dividido por 9. E aí eu posso fazer essa divisão porque aqui está multiplicando, tá? Atenção aí. 54 dividido por 9 é 6. 6 vezes 2, 12. Certo? 6 vezes 2, 12. Ok? Então, a gente tem aqui o resultado de x, tá? Vamos aqui agora ver o valor de y. O que a gente vai ter aqui no valor de y? A gente tem o seguinte, que x mais y é igual a 54. Se x é 12, então 12 mais y é igual a 54. Y vai ser igual a 54 menos 12, tá? Subtraindo aqui, né? Y vai ser 2 para 4. 2, 1 para 4, 5, 4. Tá? 12 mais 42, 54. Então, aqui a gente vai ter Y igual a 42, ok? Nessa relação de proporcionalidade. Professora, ela não disse aqui na questão que se era diretamente proporcional. Quando ela não diz que é diretamente proporcional, a gente subentende, tá certo? O que é importante vocês perceberem aqui? Esse tipo de questão, o que é que a gente precisa entender? Ele vai ter uma relação de soma ou subtração, certo? E ele dá esse resultado, no caso aqui. Foi esse valor aqui, ó, a soma, tá? Ele dá uma relação para uma outra razão, para a gente montar uma outra fração, né, de forma popular falando, certo? E pronto. Daí a gente aplica a propriedade, né? A propriedade que a gente utilizou nesses exercícios foi essa, ok? Então, bons estudos. Pausem de novo o vídeo, voltem, copiem essas questões, tentem fazer, certo? Depois confiram o gabarito e até a próxima aula. Para quem não assistiu a primeira aula de razão e proporção, vai estar aqui, tá? Para vocês assistirem. Até a próxima aula, ok?